Bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de desenho arquitetônico. E nesse vídeo, após a gente fazer a planta baixa, eu vou montar aqui a base dos desenhos de corte e fachada, tá? Levando em consideração que eu vou considerar também a planta de cobertura como uma fachada, já que ela é a vista superior da casa. Então tem a vista frontal, as vistas laterais, a vista posterior que é de trás e a vista superior que é a planta de cobertura. Então eu vou fazer essas cinco fachadas e mais esses dois cortes que estão indicados aqui na planta. Nesse vídeo, na primeira parte, eu vou montar aqui a base do desenho. E na segunda parte que eu vou detalhar, fazer o detalhamento final todos esses desenhos, tá ok? Vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, eu vou começar com a cobertura, que é a vista superior. Então, na planta, a gente fez uma indicação aqui da cobertura, tá vendo? Essa aqui é a cobertura da casa como um todo. E a gente vai ter aqui, além dela, deixa eu copiar ela aqui para o lado, a gente tem também a cobertura da garagem. Também vou copiar ela aqui pro lado. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui da garagem. Aqui, ó. Aqui teve algum... Ó, não coincidiu ali. Então teve algum probleminha de dimensão. Tenho que conferir, tá? O beiral aqui, ó, botei de 60. Ah, tá. Esse é o problema. O beiral da planta de cobertura. Cobertura do estacionamento eu botei de 70. Então, na verdade, ele é 10 para trás aqui. Eu aumento os beirais, né? Vai ficar todos de 70 para ficar alinhadinhos. Ou eu reduzo esse aqui. Então, eu vou reduzir porque é mais simples, tá? Mas eu poderia aumentar os outros também para ficar certinho, ó. Deixa eu ver lá da frente como é que ficou. 60 também, aqui do lado 60 e todos com 60. Então tá aqui nossa planta de cobertura, nossa referência básica da planta de cobertura. Agora, lógico, na planta de cobertura, na planta baixa, a gente marca a cobertura com linha tracejada, traço ponto, né? Porque é apenas a projeção da cobertura, semelhante ao que a gente faz na escada, ó. Como a planta baixa é um corte a 1,50 m, até 1,50 m da escada, linha cheia, que a gente está vendo de fato a escada. Acima de 1,50 m, que é o ponto de corte da planta baixa, a gente em teoria não vê mais a escada, ela foi cortada, então a gente vai representar a escada em projeção, tá? Mesma coisa a cobertura está acima de 1,50 m, então a gente só vê a projeção dela na planta. Aqui eu vou botar aqui, ó, como linha média fina, tá? Agora eu vou marcar aqui, pessoal, as águas, fazer a divisão das águas, marcar as comieiras, etc, tá? Vou usar lá a mesma linha, ó. Basicamente, para fazer um telhado, daquele telhado colonial com telha cerâmica, a gente vai basicamente fazer as águas em todas as posições aqui da- da- do telhado, né? Então, para isso, ó, você vai pegar as quinas e puxar 45 graus. Aqui na função polar, você tem a opção de ativar o 45 graus, ó, e o AutoCAD marca para você. Pode puxar linhas compridas, ó, que elas vão começar a se cruzar. É isso que a gente quer. E vão formando as águas, tá? Aqui, ó, formou as duas águas. Essa água que está na fachada posterior de trás, essa água na fachada frontal. Quando eu junto as duas águas aqui, ó, eu marco a cumieira do meu telhado. Então eu tenho a divisão aqui principal do meu telhado. Só que a gente tem esse prolongamentozinho aqui, ó, que é a nossa escada, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui específico, eu vou puxar as quinas também. Poderia puxar aqui, ó, mas se eu puxar aqui, eu vou ficar com a água aqui na frente e aqui do lado vai ficar com a água muito pequenininha. Então eu vou fazer em vez de criar uma água aqui na frente, eu vou fazer no modelo de oitão, tá? Vou mostrar já para vocês como é que fica em 3D, tá? Já a cobertura da garagem, eu vou fazer apenas com a água, ou seja, tá descendo a água para esse lado aqui, então não tem uma divisão de águas, é somente a descida, tá? Vou mostrar como é que fica o 3D, só para vocês entenderem como é que ficou no final das contas essa divisão. Bom, então aqui no 3D, só para vocês terem mais ou menos uma compreensão como é que ficou, né? Então a gente vai ter essas quatro águas principais e aquele detalhezinho ali da parte da escada, né? Então no 3D fica assim, tem o telhado das quatro águas, com a inclinação aqui eu botei 30%, ó, com a inclinação certinha. A gente vai ver uma água para a fachada principal, uma água para a fachada lateral, uma água para a fachada posterior. E aqui nessa fachada a gente já tem a água normal, só que a gente tem também esse adendo, esse pedacinho,
Só que em vez de fazer aqui uma água na frente, ó, eu preferi fazer um que a gente chama de oitão, que é essa parte mais reta aqui, porque dessa forma a gente aproveita melhor ali esse telhadinho, tá vendo? Fica um efeito um pouco melhor do que com a água normal. Além dessa partezinha de cá, um pouco mais baixa aqui no no primeiro pavimento vai ter a cobertura, que é só uma água normal, básica para a garagem, tá? Bom, complementando aqui a cobertura, vamos adicionar já, fazer um cálculo básico aí da calha, tá? Essa cobertura. Basicamente, ó, se eu voltar aqui no CAD, o que eu vou fazer? Nosso trecho de maior que da cobertura, nossa água maior, é a da garagem, reparem, ó. Ela é maior, tem a maior área do que todos os outros trechos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma calha para essa parte aqui da garagem e aplico essa mesma calha em todo o projeto. Como é um projeto pequeno, ao invés de ficar calculando um tipo de calha para cada pedacinho do telhado, tem uma calha diferente, a gente já faz o cálculo para maior área, e aí se eu estou fazendo um cálculo aqui para maior área, ela vai atender também as outras menores, e aí a casa fica com o mesmo padrão de calha, fica melhor na hora de fazer as encomendas aí do projeto, tá? Lógico, um projeto muito maior, às vezes fica mais compensatório fazer o estudo de cada trecho do telhado, porque cada trecho pode ter uma calha diferente, tá? Aqui é só um estudo básico, não é o foco específico da disciplina, tá? Mas só para a gente fazer uma representação básica ali também da calha, tá? Bom, então aqui no nossa formulazinha, que é baseada na norma inglesa, vamos fazer uma calha dessa forma, tá vendo? Que ela é mais comprida, um pouquinho menos alta, tem esse formato aqui, esse perfil. E para calcular essa altura aqui, a gente vai aplicar essa fórmula, tá? A norma lá também fala, além do cálculo da altura, para a gente acrescentar ou 2/3 da altura ou 75 milímetros, o que for maior dos dois ali, além desse cálculo que a gente vai fazer. Mas vamos fazer o cálculo primeiro, tá? Bom, contei aqui com o apoio do Excel, da planilha para ajudar a gente, ó. A gente quer calcular esse H, não é isso? E aí eu botei aqui a fórmula, né? O H ele vai ser igual a Q, que eu ainda vou inserir aqui, explicar como é que a gente calcula, vezes o N. O N aqui deu 0,11, por quê? Ó? Porque aqui na norma, ela dá pra gente aqui esses materiais, tá vendo? Ó? E a depender do material, você tem ali um coeficiente de rugosidade. A gente vai usar ali, provavelmente, algum material para calha metálico ou plástico, né? Metais não ferrosos de alumínio, por exemplo. Então, provavelmente vai ser um material como esse. Então, vamos botar aqui o N como 0,011. Declividade ali por padrão, a gente usa... Recomendado é ficar entre 0,5 e 2, né? Declividade da calha. Mas de preferência trabalhar com 0,5, né? Quanto menor a declividade, mais a calha fica com aparência mais reta, né? Quanto mais inclinado, mais ela vai, né, especialmente em comprimentos muito grandes, mais ela vai descendo, vai ficando mais inclinada, né? Então, vamos trabalhar com 0,05 de inclinação. Repara, 0,5% é igual a 0,5 dividido por 100. Então, o resultado final fica 0,005, tá? Aqui na fórmula a gente bota em valor numérico, não em percentual, tá? O 75.614,37 é uma constante. E tá faltando aqui o Q, tá? O Q é a nossa vazão de projeto. Então, tá aqui a fórmula do Q. Vamos considerar aí, basicamente, a intensidade da chuva e a área de contribuição daquele telhado, tá? O coeficiente de escoamento superficial, para o caso de estudos relacionados a coberturas residenciais, a gente pode considerar o C como 1, tá ok? Estudos urbanos, por exemplo, outros tipos de estudos hidráulicos aí, hídricos, esse coeficiente é importante. No nosso caso, vamos considerar ele como 1 para eliminar essa variável, né? E vamos trabalhar com o I, que é a chuva, a intensidade da chuva na cidade, e o A, que é a área de contribuição. Bom, vamos calcular o A. O que a norma fala para a gente, ó? Que telhados como esse, tá vendo? Igual o telhado da nossa garagem, que é só uma água, só uma descida, a gente vamos aplicar essa fórmula para descobrir a área de contribuição. Então, vou botar aqui que o A, ó, vai ser igual a largura do nosso telhado, vamos pegar lá na planta, que é 3,6 mais... Deixa eu botar isso aqui entre parênteses. A altura do nosso telhado. Nesse caso ali, a altura do nosso telhado, a gente vai pegar o quê? Esse comprimento aqui e multiplica pelo percentual do telhado. Nossa largura em A aqui, ó, vezes, como o telhado é de 30%, né, vezes 0,3. Então, se eu pegar lá 3,6 vezes 0, vezes 30%, né, eu vou ter lá 1,08. E isso eu vou dividir
por 2, tá? Bom, além disso, toda essa fórmula aqui, eu vou multiplicar pelo comprimento do nosso telhado, que lá é 11,8. E eu tenho uma área de contribuição, então, de 48,852. Com relação à intensidade da chuva, vou pegar os valores indicados pela norma, mas saibam que no estudo mais avançado, na área aí, principalmente de instalações hidráulicas, quando você vai fazer disciplina de instalações hidráulicas, tem um estudo para determinar isso aí de forma um pouco mais avançada, tá? Especialmente aqui para Goiânia. Mas aqui que é com um caso de exemplificação, a gente fazer um exercício aqui, vamos pegar a indicação da norma. Para a cidade de Goiânia, que é o nosso caso, o que ela fala para a gente? Que 1 ano é para pavimentos, para parte pavimentada, 5 anos normalmente para telhados mais comuns, né? E 25 anos quando você quer um nível de precisão da chuva um pouco maior. No nosso caso, que é um telhado comum residencial, o tempo de retorno de 5 anos é suficiente para ter um dimensionamento legal. Vamos considerar 178. Então, o I da intensidade pluviométrica, 178. E aí, com isso, eu consigo calcular o Q que a gente quer lá em cima, né? O Q ele vai ser igual o C, o A, vezes o I. Só que aí temos que ter um cuidado, ó. Na fórmula aqui, ele pede a vazão de projeto. Oh, perdão, fiz ali, ó. Só que a gente tem que ter cuidado, ó. Então, eu fiz o cálculo lá do Q, né? Multipliquei a área que a gente calculou, vezes a indicação da norma para a chuva de Goiânia para o período de retorno de 5 anos, e tenho aqui a vazão de projeto. Só que esse vazão de projeto aqui, ele me dá em horas. Na fórmula, a gente vai querer a vazão de projeto em minutos. Então, ele pede a vazão de projeto em minutos. O que que eu vou fazer para converter em minutos? Eu pego esse valor e divido por 60, tá? E esse valor aqui agora a gente joga lá em cima. Opa. E aí? Aqui o cálculo é feito em metros, tá? Então ele me dá ali mais ou menos 5 centímetros de altura do meu telhado, tá? E aí a norma ela recomenda que a gente adicione aí mais 7,5 centímetros. Então no meu total, ou seja, a minha calha, o H total, o H final, né? Vai ficar, vou arredondar ali para 12, sim, 12,5. Vou botar 12,5 centímetros, tá? E ele fala que o B aqui, ó, é o dobro do H. Então, nosso B vai ser 10 centímetros, tá? Perdão, eu botei aqui H, mas aqui ó, seria a altura final, tá? O H mesmo, ó, é só esse trechinho. A altura final é esse trechinho, mais o X. Então, aqui seria H mais X, né? O B é só o H vezes o 2, tá? Então, na prática, o que a gente quer mesmo para esse exercício é só saber que nossa calha vai ter mais ou menos ali 10 centímetros de comprimento. Então, é que foi só um cálculo experimental para a gente conhecer mais ou menos, fazer uma base de cálculo, lógico, mas depois no projeto hidrossanitário de esgoto pluvial, é que esse cálculo vai ser feito com mais capricho, mais esmero, assim, um estudo mais aprofundado, tá? Aqui é só para a gente ter uma introdução, para a gente voltar lá no nosso desenho e inserir nossa calha. Então, aqui eu fiz o contorno do nosso telhado, eu vou agora fazer a nossa calha, a nossa calha de 10 centímetros, ó. Lembrando, né? Aqui no caso da cobertura, ó, a gente vai ter essa calha inserida para cá, porque a água desce apenas para cá. Depois a gente melhora a questão das penas, tá? Na aula de detalhamento. Mas aqui eu vou ter essa calha vindo para cá, porque essa água que toda que chove aqui, ela vai descer para cá. Não tem descida para os lados, tá? Além disso, eu tenho uma calha aqui em cima, ó. Peraí que eu já vou consertar. Além disso, eu tenho uma calha na parte de cima do meu telhado,
que ele pega todo o contorno do telhado e pega essa quedinha pra cá, tá? Ó. Ele não pega aqui na frente. Lembra que aqui na frente a gente tem o oitão, então a água só desce para esse lado e para o outro. Então aqui eu vou ter só uma representaçãozinha esquemática da nossa calha em volta do nosso telhado. Então aqui em cima ele vai pegar essa volta toda, enquanto no telhado ele vai ter uma calha só naquela parte de lá. Aqui também, pessoal, cuidado, ó, a gente tem as duas cumieiras, né, que são as partes mais altas. Aqui a gente vai ter os espigões, né? O espigão, o que que o espigão faz? Ele divide a chuva. Então, se a chuva cai nele, ou a água cai para um lado, ou a água cai para o outro. Mas a água vai bater aqui no espigão e vai vir para a água. Já aqui, ó, a gente tem uma situação que a gente vai ter um rincão, tá? O rincão, se pesquisem direitinho, dá uma revisadinha sobre esse conteúdo que a gente viu, né? Ele funciona como uma calha. Porque, ó, a chuva que cai nessa água, ela vai descer para onde? Ela vai descer reta aqui, vai ter uma parte que vai vir para a calha, mas tem uma parte que desce para essa quina aqui, tá vendo? Ó? Essa água que desce para cá, ela tem que ser recolhida aqui por uma calhinha que a gente coloca aqui nessa conexão entre os telhados. Mesma coisa a chuva que bate aqui, ó. A chuva que bate aqui nessa ponta vai descer reto para a calha. Mas a chuva que bate aqui, ó, desce reto para essa calha que vai vir aqui, que a gente chama de rincão, tá? Então, em teoria, a gente teria uma calha aqui. Para esse nível de desenho, a gente não precisa representar essa calha, tá? Mas só para vocês saberem que aqui teria uma calha descendo, ó, e conectando lá embaixo, levando a calha lá embaixo. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês. Agora, eu lembrei que eu coloquei para vocês na aula teórica, no videozinho da aula teórica. Então, deem uma consultadinha lá. Mas pesquisem na internet também, rincão, vocês vão ver que aqui tem uma calhinha nessa conexão entre as duas águas do telhado, tá? E já que nesse tipo de conexão aqui a gente tem um espigão, aí não, aí já ele não é um sisteminha de calha. Ele vai ter uma telha aqui que vai, quando a chuva cair, ela vai jogar para um lado ou para o outro. Mas aqui a gente tem a base do nosso telhado, tá vendo? Nossa planta de cobertura, nossa vista superior da casa. Agora a gente vai depois detalhar isso aqui, tá? Primeiro detalhamento que a gente vai fazer aqui, já para deixar mais ou menos adiantado. Ah, não sabia que eu ia fazer as achuras aqui, mas vamos deixar para fazer primeiro as legendas e as cotas, depois a gente faz as achuras, tá? Mas aqui está a base do nosso desenho de planta de cobertura. Vamos fazer agora a base aqui, pessoal, das fachadas, tá? Das 4 fachadas da casa. E por fim, vou fazer os dois cortes. Em relação às fachadas, a gente tem aqui a fachada frontal, lateral, a outra lateral e a posterior, que é a de trás, tá? Na fachada frontal, vamos começar aqui. O que a gente vai fazer, ó? A fachada, ela representa somente a parte externa da casa. Ela não vai mostrar os dados internos da casa, as informações internas, né? As divisões internas, a estrutura da casa. Quem vai mostrar isso é o corte. A gente vai fazer o corte justamente para mostrar esses detalhes construtivos internos. A fachada mostra como é que é a casa por fora de fato, como é que é a fachada mesmo, a composição externa da casa. Então, nesse caso aqui, eu vou puxar só as informações importantes. Ó. Essa linha, vou imaginar o visualizador, né? Vou puxar essa linha, as quinas aqui, ó. A gente vai ver também essa janela, ó. Então, vou puxar a janela. Você pode fazer isso por, não precisa necessariamente puxar essas linhas, né? Porque fica mais simples mesmo. Você pode ir fazendo por noção também, tá? Aqui eu reparo, aqui eu vou ver só a parede, então eu vejo o início da parede e o fim. Aqui eu vejo de fato as duas quinas do meu pilar, depois vocês vão ver lá na representação, tá? E esse pilarzinho aqui também, ó, da garagem, eu vou ver um lado e o outro dele, já que não tem parede aqui no meio. Aqui provavelmente pode ser que tenha pilares, ó, mas eles estão embutidos na parede, então a gente vê a parede como um todo, tá? Vou fazer aqui uma linha de representação do chão, ó, para a gente começar o desenho. Vou apagar essa sobra aqui atrás. E agora eu vou começar a fazer aqui o desenho da, da fachada térrea, tá? Bom, outra informação que eu já sei aqui é que, baseado naquele cálculo da escada, né? Eu vou fazer uma laje aqui. O ideal é que na hora de fazer essas representações, pessoal, a gente pega os dados construtivos certinhos, tá? Aqui como é um exemplo, ó, eu vou considerar que tem uma laje, aqui é a linha do chão, né? Eu vou considerar que tem uma laje de 15 centímetros, somente na varanda ali vai ficar visível. Dessa laje até a laje de cima, lembra? A gente fez o cálculo da escada, a gente viu que tem 2,88.
E aí, dessa laje para lá, para a laje de cima, também 2,88. Vou deixar já aqui mais ou menos formado, ó, e aí eu posso cortar essas linhas que estão sobrando aqui. Só para a gente poder mover e começar a detalhar o desenho, ó. Deixa eu mover agora para baixo, já que eu já peguei as informações importantes, ó. Opa, beleza. Vamos lá, então. Vou cortar aqui essas sobrinhas em cima também. Depois a gente vai ajustar essa parte de cima, tá? Vou fazer agora o térreo, tá? No térreo, pessoal, nessa parte aqui, repara, ó, tem uma parede com janela. Então, se eu tô vendo a parede, a pessoa que tá aqui fora vendo a parede, ela não vê a laje, não vai ver o pilar. Então, eu vou, basicamente aqui, ó, vou ver a parede. Opa, deixa a janelinha lá. Vou ver a parede, só que aqui eu tenho a minha janela, ó. A minha janela, eu botei lá o meu... Ela aqui é uma janela do tipo 2. Eu botei que meu peitoril é 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Então, deslocamento de 100. Perdão. 100. E eu sei que a minha janela número 2 tem uma altura de 120. Então, eu vou vir aqui, ó, dar um deslocamento de 120 para marcar onde vai ficar a janela. Depois a gente vai caprichar um pouco mais dessa janela, fazer os acabamentos certinho aqui da fachada, mas eu quero só o desenho base, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma parede com janelinha. Essa parte de cá, pessoal, é que a pessoa que está olhando aqui, ó, ela vê essa paredinha aqui também, onde está a escada, tá vendo? Então, ela vai vir lá atrás e vai ver essa paredinha aqui, onde tem a escada. A gente vai fazer com a linha mais fina. Vou até fazer isso aqui de uma vez, para não esquecer e já diferenciar um pouquinho. Por que com a linha mais fina? Porque está recuado ali, tá? Então, vou usar a linha fina. Depois que a gente terminar na hora do detalhamento, a gente vai fazer o ajuste final desse desenho, tá? Opa, cadê aqui, ó? Pena fina. Mas basicamente a pessoa que está olhando aqui da frente, ela vai ver aqui na frente, ó. E essa partezinha tá recuada lá atrás, ó. Beleza? Aí aqui ela vê uma parede com uma janela. Então, como tem a parede com janela, eu não vejo aqui os elementos estruturais, não vou ver a laje, tá? Mas aqui, ó, onde tem esse alpendre, essa varanda, não tem parede. Então eu vejo a laje. Ela não está encostada no chão, tá? Outra coisa, eu consigo ver o pilar não está embutido na parede, ó. Então eu vou ver esse pilar. E eu vou ver também a viga, porque aqui, ó, aqui é onde seria a marcação da parte de cima da laje do segundo pavimento. Então aqui eu tenho que puxar para baixo, ó, o tamanho da laje. Vou botar aqui mais ou menos uns 40, que representa o tamanho da laje mais a viga. Lógico que esse valor aqui deveria ser o valor calculado, para ficar certinho, tá? Mas aqui só para a gente fazer de título de exemplo, ó. Na fachada aqui na parede eu não vejo que está embutido na parede, mas aqui na varanda eu vou ver essa viga. Ou eu posso eventualmente fazer um acabamento aqui que seja igual a da parede, que seja igual ao do pilar, para ficar uma coisa mais uniformizada. Ok, então aqui eu vou ver o piso. E aqui eu vou ver, né, em cima do piso ali os pilares. Tem o pilar aqui da varanda, tem da, o pilar da cobertura do estacionamento, tá? Aqui em relação da cobertura do estacionamento, ó, vamos tirar aqui por enquanto essa linha, porque a gente vai desenhar. Não tem laje aqui, ó. Então na cobertura aqui do estacionamento não tem laje em cima, tá vendo? Vai ter só cobertura. Então depois a gente desenha, mas vamos deixar o pilarzinho ali pré-determinado, tá? Vou cortar aqui que também não existe no pavimento de cima. O pavimento de cima só vem até aqui, tá? Então tá aqui, ó. Só que além disso a gente tem um outro elemento que é a porta, ó. Quem vê de frente aqui, como não tem parede, ele vai ver essa porta. Então vamos puxar esse elemento lá, ó. Posso fazer por noção também, tá, pessoal? E eu sei que essa porta aqui tem mais ou menos 2,10, ó. Então eu vou fazer um deslocamento de 2,10 para cima. Vou cortar aqui e vou marcar onde vai ficar a porta depois, ó. Então a porta vai encaixar ali. Na aula de detalhamento a gente vai detalhar. Mas aqui basicamente eu estou vendo a parede, uma partezinha recuada, onde vai ficar a janela, onde vai ficar a porta, o piso,
o pilar com a viga, tá vendo? Então tá aqui representado. Já fiz o piso da garagem, já fiz o pilar da garagem também. Falta depois a gente calcular certinho e definir como é que vai ser essa cobertura, tá? Vou trazer aqui agora, ó, esse desenho. Vou fazer essa linha aqui, puxar essa linha de referência, porque eu vou pegar esse desenho agora e vou mover ele aqui para o lado, ó, para puxar as informações importantes do segundo pavimento. Tá? Primeira informação importante do segundo pavimento, ó, aqui a parede está alinhada certinho onde começa a parede e aqui onde vai terminar a parede. E eu tenho aqui uma parede cega, ó, não tem janela, não tem nada, então tem uma parede cega aqui, tá vendo? Eventualmente, na hora de fazer o acabamento aqui da parede, como é que vai ficar? Eu posso fazer uma, eu posso marcar essa divisão, mas eu também posso fazer uma parede que seja toda de um acabamento só, que não marque aqui onde está a laje, onde está o pilar, onde está a viga, que fique só um acabamento final da minha fachada, tá? Então, não precisa necessariamente estar divisão. Mas vai aparecer aqui, ó, a linha da laje. A laje no segundo pavimento, né, vai aparecer aqui. Então, tá marcando aqui onde vai ficar o segundo pavimento. Além disso, aqui onde termina a parede, né, eu vejo também esse pilar, ó. Então, aqui eu sei onde o pilar começa, eu vou ver onde é que ele termina. Eu tô vendo o pilar de fato, tá vendo? E da mesma forma lá de cima, eu vou ver aqui a viga. Aí, lógico, quando eu for fazer essa viga num projeto profissional, tem que ver o tamanho do elemento certinho, né? Até para fazer a composição correta. E aí, eventualmente, eu posso fazer aqui uma composição da fachada. Depois a gente vai fazer a composição, a gente pode fazer umas divisões e tal, mas eu posso também uniformizar aqui, tá vendo? A fachada de uma forma que a gente não consiga enxergar aqui essas diferenças, tá? Depois a gente vai marcar certinho. Eu vou deixar marcado aqui também, ó, o piso, que é de 15, só para que a gente faça depois a laje. Depois a gente faça depois na hora de detalhamento, a gente detalhar um elementozinho. Mas eu poderia fazer um detalhamento aqui na minha parede que eu não vejo a espessura da laje, que eu vou ver só a parte de cima da laje também, tá? Vou deixar aqui só marcado só para depois lembrar certinho. E aqui eu vou ter um guarda-corpo, ó. Vou ter um guarda-corpo que vai proteger aqui da essa varanda, tá? Basicamente aqui do piso acabado até em cima, a dimensão mínima é de 1,10, tá? Então, esse guarda-corpo ele tem que pegar todo esse espaço aqui. Poderia fazer uma paredinha, poderia fazer aí o design desse guarda-corpo a gente vai fazer com mais detalhes aí na aula de detalhamento, mas aqui eu poderia fazer um guarda-corpo, ó. E o que é importante a gente saber mais na hora de montar esse guarda-corpo, né? Que a gente não pode ter vãos aqui que permitam a passagem de uma esfera de 11 centímetros de diâmetro. Ou seja, na prática, o máximo do que os vãos podem ter aqui é 11 centímetros. Então, vou considerar aqui, por exemplo, ó, 11 centímetros. Aí eu vou fazer aqui uma barra de 5 embaixo, fazer uma barra de 5 em cima. Aqui seria o piso acabado. Eu vou até tirar isso aqui agora, ó, só para não confundir vocês. Depois a gente faz isso aqui. Mas aqui, ó, basicamente tem que ter 11 centímetros. A barra de cima e a barra de baixo. Aí, por exemplo, eu poderia trabalhar com barras horizontais, ó. Vou fazer uma linhazinha aqui. Trabalhar com 10 centímetros, por exemplo, ó. E aí eu vou fazer uma barra aqui de 3. Essa barrinha aqui agora, ó, na hora de copiar, vou fazer o espaçamento entre elas de 10 centímetros. Só que eu tenho que considerar assim, tô pegando esse ponto, eu tenho que botar 3 mais os 10 que eu quero, ó. Então, 13. Então, vamos lá. Vou pegar essa agora, vou copiar. 13. Beleza? Então, agora eu vou pegar essas aqui, ó. Fica mais fácil. Vou copiar desse ponto até esse, né? Isso. Deixa eu ver se ficou certinho. É isso aí. Então, vou pegar todos eles, copiar desse ponto, 3, 3. E fiz ali uma representação de um guarda-corpo, tá? Vou usar aqui uma linha. Ah, já está na média fina, né? Vou usar aqui para casa, ó, os elementos aqui construtivos da casa. Opa,
Só para diferenciar, tá? Aqui onde vai ficar a guarda-corpo, aqui onde vai ficar a janela, aqui onde vai ficar a porta, né? Aqui nossa linha de piso, vamos botar uma linha mais grossa, tá? Então vai ser a linha grossa mesmo. Aqui é a linha só de referência, né? Então tá ali formado onde vai ficar a varanda, onde vai ficar a janela, onde vai ficar a porta. Depois agora a gente vai detalhar, trabalhar os acabamentos aqui, mas aqui tá a base, tá? Além disso, a gente tem a cobertura, tá? O que que vai acontecer com a cobertura, ó? A cobertura que a gente fez, ela passa aqui. Ela tem duas coberturas, tá? Tem uma cobertura mais alta e tem uma cobertura mais baixa. Essa cobertura, a gente tem primeiro essa parte de cada cobertura. Vou fazer aqui, ó. Tem 60 de. E aqui no meio, ó. Aqui que eu fiz? Eu peguei metade, né? Que é 410 vezes a declividade, que é 30%, dá 123. E eu tenho mais ou menos a altura que vai ter a minha cobertura, tá? É lógico que esse beiral aqui ele não precisa estar alinhado certinho, tá? Ele poderia ser mais baixo. A gente vai ver isso depois na aula de detalhamento, mas só para a gente deixar aqui mais ou menos uma indicação, tá? E aqui também uma indicação da cobertura da garagem. A cobertura da garagem, ela tem... Ah, tá. Tem a cobertura aqui também da escada, ó. Que ela também é mais 60. Ela sobe 0,5,20. Opa, perdão. Ela é 60 para frente aqui também. Sobe 0. Opa, sobe 5. 525. Opa, 0,525. Olha, a ponto, perdão, pessoal. 525. Perdão, fui misturando aqui as escalas, tá? Fui pegar lá certinho, na hora é 52 centímetros, vírgula 5, ó, e eu puxo pra cá aquele pedacinho que vem extra aqui do telhado, tá vendo? E vou fazer uma indicação básica da cobertura aqui. A cobertura tem que tomar cuidado, porque aqui desse lado tem janelas, tá vendo? A janela, eu sei que do meu piso acabado pra cima, essa janela aqui é uma janela J2, eu sei que do meu piso acabado pra cima, ela tem 100, ó. Então, se eu pegar aqui e dar um deslocamento de 100, e puxar para cá, eu sei que desse ponto aqui para baixo tem janela. Então eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer minha cobertura da garagem, que ele não passe aqui da janela, que fica um pouco abaixo da janela, tá? Vou considerar aqui minha garagem, ó. Vamos pegar lá o tamanho dela. 3,50. Vou multiplicar pelo vezes 30% e tem 1,05. Então, em teoria, aí isso seria em metros, né? Na verdade, 105 centímetros. Então, se eu fosse fazer ali certinho, aí, lógico, aqui depois do pilar, ele tem mais um beiral de 60. Então, se eu fosse fazer certinho, ele teria esse triângulo. Mas eu não vou fazer aqui coladinho na janela, ó. Vou pegar ele aqui e vou mover para baixo aqui. Opa, pelo menos uns 50 centímetros. Então, eu vou ter mais ou menos essa configuração. Depois a gente vai ajustar isso na aula de detalhamento, mas só para a gente ter mais ou menos um estudo inicial, ó. Porque eu tenho aqui uma área 2,33, ó, suficiente aqui para a entrada do carro, etc. Poderia até fazer um pouquinho menos, ó. Vamos considerar o seguinte, 2,5, ó. Daqui, do piso acabado até em cima, vai ser o nosso ponto. É bom que bate certinho ali, ó. Fica interessante. Então, nós vamos ter 2,5. Vou usar o estender, ó, para já estender. Para ter ali mais ou menos uma referência de onde vai ficar a minha
E aqui vai ficar embaixo da janela mais ou menos uns 30 centímetros, tá ok. Então tá ali, ó, o desenho esquemático. Depois, na outra aula que a gente vai fazer, na outra videoaula, eu vou fazer o desenho, o detalhamento disso, tá? Mas tá aqui nosso desenho esquemático da fachada, pra gente usar como base aí depois para fazer o detalhamento. Tem todos os elementos que eu preciso, tá ok? Vou fazer agora nesse vídeo também, pelo menos mais uma fachada, e aí eu quero que vocês tentem fazer as 4 fachadas além da cobertura, tá ok? E depois vou fazer também o corte. Bom, continuando agora, vamos fazer as próximas fachadas, tá? Um macete aí para a gente fazer as outras fachadas e também para aplicação no corte é que você pode pegar a planta baixa. Aqui, como a gente estava fazendo a frontal, a gente usou como referência aqui o desenho, né, para fazer o desenho aqui da nossa fachada frontal. Como agora a gente vai fazer as fachadas laterais, você pode copiar a planta, deixa a original lá quietinha, copia a planta, tira as informações que você não vai for utilizar, que você consegue puxar de forma mais ágil aqui as informações. É lógico que você pode também desenhar aqui pela noção, vai medindo aqui as informações certinho, né, vai desenhando. Mas fica mais fácil você copiar a planta, girar e aí e for puxando a informação de forma mais ágil, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui a do térreo primeiro, né? Vou marcar aqui a parede, ó. Então a gente tem essa parede, essa. Vamos marcar também aqui essa paredinha, ó, que é da escada, né? Porque ela tá mais na frente. Vou até usar uma pena um pouquinho mais grossa aqui pra gente diferenciar. E aqui eu consigo já fazer, ó, pegar a linha de piso, né? Usar uma linha mais grossa ainda, linha grossa. E aí, com a linha de piso aqui agora, eu sei que a gente tem 15 aqui da laje de baixo. Da laje de baixo da laje de cima tem 288. E a mesma coisa lá na terceira, tá? Vou botar aqui a pena de média fina que a gente está usando. Agora eu já posso cortar aqui embaixo. E cortar lá em cima. Cortar essas sobras aqui por enquanto também. Trouxe aqui as paredes, tá? Agora eu vou puxar aqui, ó, as informações. Vou deixar essa linha aqui por enquanto, porque depois a gente vai usar para fazer peitoril, fazer a marcação das janelas, tá? Mas depois a gente vai tirar ela também. Agora eu vou pegar as outras informações que aparecem aqui na fachada, ó. A porta. Então vou fazer uma linha aqui para marcar onde que vai ficar a porta. Vou trocar de pena aqui, ó. Depois na aula de detalhamento a gente vai fazer um capricho maior aqui nessa questão das escolhas das penas e tal. Mas vamos fazer o desenho básico. Eu vou pegar agora essa aqui, trazer para cá. Vou marcar essa janela. Beleza. Aqui tem uma parede cega, né? A gente não vai ver. E aí vamos começar. A outra coisa também que eu preciso te trazer, ó, é essa marcação aqui do pavimento. Ó. Copiar. E como ela tá na frente aqui da fachada, a gente vai ver esse pavimento aqui também. Opa. Marcar certinho, né? Beleza. Então, o primeiro passo aqui, eu posso cortar já essa linha do pavimento. Se bem que eu vou deixar essa linha do pavimento por enquanto, porque ela vai me ajudar a fazer as janelas aqui, ó. Vamos lá, a primeira linha que eu vou fazer aqui é da porta, então ela tá aqui a partir da linha do piso, né? Vamos puxar 2,10 e vamos marcar aqui mais ou menos onde quer ficar a porta. Depois a gente faz ajuste se for necessário de tamanho da porta e tal, mas a porta vai ficar nessa posição. Vou lá e tiro as linhas extras, tá vendo? Próximo passo aqui, já vou cortar aqui também, ó, é fazer, que aqui é onde marca onde vai estar o pavimento, vai estar o... Posso cortar essa linha, né, que tá marcando aqui onde tem a parte pavimentada, ó, ela vem até aqui. Beleza. Próximo passo aqui agora é as janelas, ó. Então eu vou pegar aqui essa linha, e vou puxar 160, porque essas duas janelinhas aqui, ó, elas têm um peitoril de 160 e elas têm o tamanho, a altura delas de 60. Puxei as informações, agora eu vou cortar o excedente aqui que a gente não vai utilizar. Beleza, tá ali marcada as janelas, ó. Eu posso apagar essas linhas que a gente usou de referência
na pena fina aqui, que também pode apagar. Aqui, onde tem a escada, mesma coisa, ó. Ele fala que tem um peitoril, é uma janela tipo J3, então ela tem um peitoril de 40 e ela tem um tamanho de 4 metros. Tá ali, então ela vai vir vai ser uma janelona, né, que vai pegar lá de baixo até lá em cima, ó. Janelão. Aqui na área da escada, né? Posso apagar aqui embaixo também agora, ó, que já não vai usar mais essa linha. Oh, perdão, na verdade a gente tem que cortar, porque aqui a gente vai marcar onde tem a parte pavimentada, né? Posso apagar essa linha, posso apagar essa linha, posso apagar essa linha. Então, basicamente, a gente vai ter no térreo uma parede cega, uma parede aqui da escada que tem uma grande janela, aqui tem essa parede com duas janelinhas, e aqui a parte da porta, e a gente vê também um detalhe aqui do pavimento, ó, da parte pavimentada, tá? Vou trazer aqui para a pena, como está mais na frente, né? Vou botar uma pena um pouquinho mais grossa. Tá aqui o nosso detalhamento aí do térreo. Agora vamos para o segundo pavimento, ó. Vou fazer aqui uma linha de referência para poder encostar para cá. Eu vou pegar agora a minha fachada, vou mover aqui para o lado, ó. Beleza. Agora eu vou puxar as informações do segundo pavimento. Então a gente tem essa janelinha, tem essas duas aqui também. Aqui tem uma varanda, ó, então a gente vou marcar onde termina o pilarzinho, né? Porque aqui vai estar lá na borda final da casa, já eu vou marcar só a questão do pilar. Então vou começar pelo pilar aqui, ó. Posso cortar essa linha aqui, que eu vou marcar ali o pilar. Aqui esse pilar ele pode ter o mesmo acabamento, pode ser um acabamento diferente e ficar marcado, né? Pode ser o mesmo acabamento e ficar meio que uniforme aqui. Vou fazer assim dessa vez. Aqui agora, ó, lembra que a gente tem que puxar ali, vou puxar mais ou menos uns 40 só para representar a laje e a viga, né? Que fica, parece que tem aqui, ó. Então ali eu faço a marcação da varanda, dos elementos de varanda. Deixa eu botar aqui na pena correta. Então tá ali marcada a minha varanda. Embaixo é uma parede cega, em cima é uma varanda. Depois a gente vai fazer aqui o guarda-corpo, tá? Do lado de cá, agora a gente tem as janelinhas, ó. Elas todas têm 1,60 e tem 60 de altura. Vou cortar aqui as sobras. Tá ali, tá feita as janelinhas do segundo pavimento. Aqui, ó, na hora de fazer o projeto, eu posso aproveitar esse processo de criação das fachadas, porque a gente não vai fazer só o desenho, para fazer ajustes. Por exemplo, eu poderia puxar essa janela aqui da escada, vou até fazer isso só para dar como exemplo aqui para vocês, tá? Lógico que exigiria um outro tipo de estudo, mais aprofundado, mas eu poderia, por exemplo, aqui, para fazer uma composição mais harmoniosa, por exemplo, aumentar, que a gente tem uma diferença, ó, da janela aqui do banheiro para a janela da escada, 68 centímetros. Então eu poderia vir aqui e trazer, ó, e ir fazendo ajustes na composição da fachada para ir compondo. A gente vai trabalhar um pouco melhor isso na aula de detalhamento, que a gente vai ver um pouco da questão estética. Mas aqui eu posso ir compondo a fachada, só porque para a janela ir até o alinhamento dali. Eu poderia, por exemplo, puxar esse alinhamento dessa janela, como aqui é um banheiro, eu poderia, às vezes, trazer esse alinhamento da janela para cá, para ficar alinhado com a porta, ou deixar ele aqui, talvez trazer ele mais para cá, para ficar um negócio mais simétrico com essas duas janelinhas, porque essa janela de cá tem uma distância entre elas de 107. Eu poderia manter essa distância para cá, ó. Se eu trouxer 30 centímetros para cá, repara, eu tenho aqui um alinhamento um pouco mais harmônico. Aqui não vai afetar minha planta abaixo, ó. Não tem um efeito tão grande na planta baixa. E fica algo ali, talvez um pouco mais harmonioso na composição, né? Ou fazer o contrário, trazer essa janelinha um pouquinho mais para cá, encostar essa mais para cá, para deixar mais alinhado.
E eu posso ir fazendo ajustes no meu projeto, né, para ir compondo a fachada, tá? Aqui eu vou deixar o original. Na aula de detalhamento a gente vai ver isso um pouco mais de detalhe. Mas basicamente é isso. Ó, no segundo pavimento eu tenho aqui uma varanda. Tem essa parede aqui grande também, que ela vai lá de baixo até em cima. E aqui a gente tem a parede com 3 janelinhas, tá? Essa janela aqui a gente modificou, né? Eu aumentei ela de tamanho, ela tinha 4, ela ficou com 4,68. Eu vou lembrar de vir aqui, ó, na nossa tabelinha, em vez de 4 agora, ó, ela tem 4,68. Então, durante a composição do projeto, você pode fazer modificações, ajustes e vai ajustando aqui nos outros desenhos, tá? Para finalizar aqui agora, eu vou fazer uma marcaçãozinha do telhado. Então, a gente tem aqui, ó, pro lado de cá, 60, pro lado de cá, 60. Opa. A gente já tinha feito o cálculo da altura, né, do telhado, na outra fachada. Eu vou até pegar aqui, ó, para manter, porque como é o mesmo telhado, ele tem que ter a mesma altura. Então, para evitar ter que fazer o cálculo lá mais complicado, ó, 123. A gente tem um pedacinho aqui pequeno de 52,5. Então, aqui, ó. Ah, eu vou até fazer o seguinte, eu posso... Aqui é a mesma inclinação que eu vou aplicar lá. Então, vamos copiar para cá, para ficar mais ágil. Dessa forma, copiando de um desenho para o outro, eu vou garantir que o meu desenho fique correto. Afinal, é o mesmo telhado. Não faz sentido numa fachada ter uma declividade, na outra ter outra declividade, né? E aqui no meio, por que fica essa abertura? Porque a gente tem a cumieira, igual a gente viu lá no 3D. Só que além disso, aqui na frente da escadinha, a gente tem também esse, esse pedacinho do telhado, tá? Então ele puxa aqui, ó, para um lado também 60. Beleza. Ele tem 5,2. Opa, 52,5. Como ele está um pouquinho mais para frente, vou usar uma pena um pouquinho mais grossa para diferenciar. Mas basicamente a gente vai ter aquela composição. Esse telhado ele não vai ficar assim alinhadinho com a laje, tá? Depois a gente vai ver que ele vai ter uma descidinha. Mas na hora que a gente for fazer o detalhamento, a gente vê isso aí certinho. O importante é só marcar aqui pra gente como é que fica esse telhado, tá? Vou só evitar que fique linha atrás de linha aqui. Eu vou diminuir esse telhado. Pegar a linha média fina. Puxar pra cá. Beleza, então tá ali a marcação de onde vai ficar o telhado. E vou pegar aqui na outra fachada que a gente tinha feito, pra gente não ter retrabalho, né? Copiar aqui esse guarda-corpo pra cá, ó. Eu vou estender as barras principais e vou copiar. Aqui, ó, para ficar simétrico, interessante também, ó, eu medi aqui, ó, deu 7, aqui no canto deu 3, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, vou mover pro lado 2, porque fica 5 e 5. Vou até fazer isso na outra fachada também que eu não tinha feito, ó. Aqui a gente botou 10 e 7, né? Ah, então, se eu mover 1,5 pro lado, fica simétrico, 8,5 e 8,5, só para ele ficar com um aspecto um pouquinho mais interessante, ó. Mas tá aqui a base do nosso desenho. Acho que depois a gente vai compor isso aqui melhorzinho, tá? Na aula de detalhamento, mas tá aqui a base da minha fachada. Vou mover ela aqui pro lado. Só fazer uma linhazinha aqui só para mantê-las alinhadas, organizadinhas. Beleza. Vou fazer agora na próxima parte do vídeo as duas outras fachadas, as fachadas laterais, a fachada posterior, que é de trás, né? E depois vamos passar para o corte. Bom, pessoal, agora a fachada posterior, que é de trás. Então, já até girei as plantas aqui, tá?
para agilizar o vídeo. Vou fazer agora a fachada de trás, tá? Ela é bem simples também, ó. Vou até fazer mais rápido agora que a gente já entendeu o conceito, né? Vou trazer aqui, ó, as paredes. Eu vou marcar aqui também, ó, tem uma porta de correr. E aqui tem uma janela. Vou trazer também aqui a marcação de onde vai ficar a parte pavimentada, tá? Com a linha mais grossa aqui, só para diferenciar. Depois a gente vai ter um vídeo, no próximo vídeo aí, pessoal, quem já assistiu esse vídeo, já fez essa parte da fachada da base, passa para o próximo, que é detalhamento, a gente vai discutir um pouco melhor essa questão das penas, tá? Aqui eu vou diferenciar só para lembrar depois, ó. Então a linha de piso é a linha mais grossa. Aqui eu já posso cortar essa sobra de baixo. Aqui eu sei que eu tenho 15 da laje. Lembrando que esses valores que eu estou usando aqui, o 15, por exemplo, o piso, isso varia, depende do nível que dá do projeto. Tem que ver isso com mais detalhes. Aqui é só um exercício, tá? Da disciplina para a gente conhecer e ter a primeira experiência aí com o desenho arquitetônico. Depois aqui do 15, eu vou botar aqui o 288, que a gente usou lá na cálculo da escada. E tá a base aqui do meu desenho. Aqui eu vou marcar onde termina o pavimento, né? Aqui também termina a parte pavimentada da casa. Já vou diferenciar aqui, ó. Já posso ir cortando essas sobrinhas aqui de baixo. Beleza. Bom, aqui é o limite da casa. Aqui a gente vai ter uma porta de correr. Então, que eu vou fazer a base dela e ela tem 2,10. Então, vou deixar marcado aqui onde é a porta de correr e posso apagar aquelas linhas lá de cima, tá? Apaga essa linha que a gente usou de base aqui também. Vou botar com média fina. E aqui a gente tem uma janela. Essa janela, ela originalmente era 1 metro. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Com 1,20. Mas ela ficava um pouquinho acima da porta, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz um reajuste aqui, desci 10 centímetros. Aquele mesmo processo de ir fazendo a composição da fachada para ficar alinhado com a porta. Lembrando, aí como eu mudei a de cá, e é o mesmo tipo de janela, eu mudei a de cá também, tá? E mudei aqui, ó, J2 também na tabela. Então tem que ir ajustando em todos os desenhos para ficar tudo compatível, tá? Vou cortar aqui, só para mostrar para vocês que a gente pode ir, conforme a gente vai desenhando e projetando, a gente vai ajustando uma coisa, depois vai numa outra, ajusta também. Tá ali, então tá ali a janela e a porta. A garagem aqui, ó, eu vou usar como referência a minha garagem que eu tinha feito lá na outra planta, porque é a mesma garagem, ela só tá agora vista de trás, então eu vou só espelhar, ó. Opa, botei errado. Ali é a marcação da garagem. Vamos agora para o segundo pavimento. Vou alinhar aqui a fachada, vou trazer para cá. E vamos fazer agora os detalhamentos do segundo pavimento. No segundo pavimento a gente tem aqui um pilar. Deixa eu até mudar essas cores aqui de uma vez. Bom, então a gente tem ali o pilar. Já vou cortar aqui. E aqui eu vou marcar também onde termina a varanda, ó. Nessa posição para cá é uma parede cega, então vou tirar esses elementos aqui, ó, porque aqui a gente tem uma parede que não tem nada. É uma parede cega do lado de cá. Aqui na nossa varanda, vou fazer aquele processinho de descer ali a espessura da laje da viga. E tá ali a marcação da varanda, né? Vou trazer o guarda-corpo. Copiar da outra fachada para ficar igual, né? Aqui a gente pode estender, ó, as barras principais. Ali eu estendi um pouquinho demais, vou cortar.
E vamos copiar aqui as barras secundárias. Sobrou uma. Aqui, se eu medir, ó, ficou 2 de um lado, 8 do outro. Então, eu vou mover aqui para o lado, ó, 3. Que aí fica 5 dos dois lados. Só que ele tem um detalhe importante, ó. Além daqui do guarda-corpo, atrás aqui do guarda-corpo, eu vou ver essa porta. Essa porta ela é visível para o observador. Então eu vou trazer ela também, ó. Como aqui não tem a parede, a gente enxerga aquela porta. Vou pegar aqui a linha do piso. Subir 2,10. Ó, parar. Vou usar uma linha mais fina, tá, para essa porta. E vou cortar aqui nos lugares onde a gente não vê ela, que é onde tem guarda-corpo. Ali embaixo a gente vê, né? Então a porta vai se encaixar aqui e a gente vai ver um pedacinho dela, então. Deixa ela de uma cor um pouco mais clara para ficar lá, mais lá atrás. E a cobertura é a mesma cobertura. A gente só vai ver ela espelhada. Porque a parte de trás ela não tem nenhuma diferença. Então eu vou copiar essa cobertura. A única diferença é que eu vou espelhar. Vou pegar aqui bem no meio, ó. Boto sim para ele escolher original. Ó, faltando essa linhazinha. Movi para lá. Mas tá aí. Porque é a mesma cobertura. Não tem muita diferenciação, tá? Então, feita a fachada posterior. Para finalizar agora, eu vou fazer a fachada lateral, né? Que fica essa lateral aqui, né? Então, eu vou girar aqui o desenho para fazer a nossa fachada lateral. Bom, vamos lá, né? Para nossa última fachada. Agora é da lateral direita aqui do projeto, né? Lembrando, eu não comentei isso no início, mas a gente também pode dar a nomenclatura das fachadas conforme a orientação. Como aqui está indicando que o norte está para cima, a gente pode chamar essa fachada aqui de trás que a gente fez, né? De fachada norte. Essa frontal a gente pode chamar de fachada sul. Essa aqui, fachada leste e fachada oeste. Tá? Então a gente também pode chamar com as orientações da casa. Fica mais fácil na hora de localizar isso no terreno, na obra, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou fazer primeiro, a gente tem a casa e a garagem na frente. Vou fazer a casa, depois eu venho e adiciono a garagem, tá? Vou puxar aqui, ó. Vou até usar uma linha um pouco mais fina. Porque como a casa vai estar mais recuada, né? A gente usa uma linha um pouco mais fina e depois a gente usa uma linha mais grossa para representar a garagem que está na frente, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui um pilar, aqui o alpendre, né, que a gente vai ver, aí essa grande parede aqui que tem duas janelas. Vou fazer nossa linha de piso. Vou puxar aqui 15, né, que seria a laje. 288, que é o nosso pé direito, que a gente usou na escada. Que é de um piso acabado até o outro, depois mais um aqui de segundo pavimento. Vou cortar aqui agora essas sobras, a gente começar a mexer. Beleza, né? Então a gente vai ter ali, aqui, deixa eu botar certinho, ó, o alpendre, né? Aqui a gente tem uma janela, né? Nessa posição de cá, então eu vou botar essa janela, ela mudou, né? Agora ela é 90. Pensando melhor, deixa eu até fazer na linha toda, que já serve para as duas janelas, porque elas são iguais, são duas janelas J2, né? 90, 120. E agora eu vou apagar tudo que está sobrando aqui.
Isso, deixa só as janelas. Beleza. Então aqui nessa parede a gente vai ver basicamente essas duas janelas. A gente não vê aqui o piso, né? Porque tem a parede aqui. E ali no alpendre a gente vai ver o piso, um pilar. E a gente vai adicionar aqui, né? Aquele 40 que a gente já discutiu. Para representar aqui mais ou menos a espessura da laje, mais a viga aqui no alpendre. Então, beleza, tá ali a primeira parte aí da casa. Depois a gente vai voltar aqui, tá? Mas antes disso, vamos fazer o segundo pavimento. Vou até deixar aqui, ó, uma linhazinha de referência. Vou mover agora o desenho aqui pro lado para fazer o segundo pavimento. No segundo pavimento, a gente tem basicamente uma grande parede e vai ter uma varandinha lá no canto, né? Então, vou tirar essas linhas aqui. Ó, vamos ter aqui uma varandinha. Ali tem um pilar. Essa varandinha termina aqui. Vou mudar lá o layer dessa. Vou parar. Então, uma varadinha pequena, né? Vou puxar já os 40 ali. Que a gente já discutiu. Então já tem ali a varandinha. Agora eu vou puxar as janelas. Mas repara, olha só. Quando eu puxar as janelas aqui, a gente vai reparar um detalhe, ó. Proposital no projeto. Repara que as janelas não são alinhadas com as de baixo, ó. E é isso, na composição da fachada não fica muito legal. É lógico, o aspecto funcional é sempre mais importante, mas é interessante a gente tentar compor essa fachada. Então a gente já viu que a gente alinhou ali a janela com a porta, tentou buscar certos níveis de alinhamento, né? Alinhamos lá naquela fachada, a janela da escada, as outras janelas. É interessante trabalhar essa harmonia da fachada, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui para trabalhar com isso, ó. A da sala é bem simples, repara, a da sala aqui, eu tenho uma distância de 22,5. O que eu vou fazer com a da sala? Vou manter a do quarto centralizada bonitinho. Vou pegar a janela da sala e vou mover para o lado 22,5, ó. Então vou vir aqui na sala, na planta baixa, vou mover 22,5 ela para o lado. Não tem impacto tão grande na funcionalidade da sala, tá vendo? Não vai dar um impacto significativo, então, ou seja, não vai prejudicar o uso da janela na sala. A sala é bem espaçosa, é um pequeno desvio, e com isso eu consigo mover essa janela para cá. E dessa forma, eu consigo alinhar as duas janelas. Vou até pegar aqui, ó, copiar lá para cima. E aí fica as duas janelas alinhadinhas. E a gente tem a situação da cozinha. Já a situação da cozinha é um pouco mais complicada. Ela tem aqui, ó, 55, né? Eu poderia repensar esse mobiliário também. E aí passar a janela da cozinha para cá. Poderia mover da sala. Vamos tentar repensar esse mobiliário, ó. Vou mover essa de cá para cá. Depois a gente refaz aqui a achura. Mover para cá. Deixa eu ver se eu botar fogão para cá. Botar a geladeira ali, ó. Aí eu boto o fogão aqui e boto a pia pra cá, né? Posso até fazer uma pia em L, fazer uma outra bancadinha lá em L e tal. Por quê? Porque eu consigo pegar essa pia agora, ou essa janela, né?
E eu consigo mover ela pra cá 55, deixa eu ver. Hum, não fica ainda muito perfeitinha, né? A não ser que eu conseguisse encostar um pouquinho pra cá. Deixa eu ver quanto eu tenho. Mesmo 55, né? Deixa eu ver o que sobra aqui pra mim. Eu acho que vai sobrar os mesmos 55, ó. É. Então vamos ver se eu mover pra cá, ó. É. Não, se bem que você pode até manter os 55 aqui, depois repensar esse mobiliário, repensar a forma de colocar aqui as coisas, de uma forma que não fique esquisito. Mas só para vocês entenderem a questão do projeto, né? A gente quer fazer o quê? Que esse alinhamento fique mais legal. Eu poderia mover aqui o da suíte também, tá? Ela não precisa ficar centralizadinha, mas acho que eu vou priorizar manter a suíte centralizada e mover aqui a da cozinha. Eu acho que exigiria um estudo um pouquinho mais caprichado, tá? Pra gente fazer essa mudança. A gente tem que estudar o mobiliário. Mas aqui é mais para título de exercício mesmo. Opa. Só para a gente fazer um exercício. Pra vocês entenderem a questão da composição da fachada. Então, ó, fiz um ajuste lá agora. Na verdade, tem que fazer esse ajuste aqui na planta oficial, né? Mas vamos lá. Aí dessa forma, o que que vai acontecer? Eu vou poder mover essa janela para cá. E aí eu vou poder colocar aqui, ó. Vou botar o peitoril. E aí dessa forma a gente teria as janelas alinhadas. E fica algo mais harmônico na hora da composição da fachada. Vocês vão ver depois no final aqui, né? Que vai ficar um pouquinho mais harmônico. Então é isso que eu vou fazer. Vou mover aqui a janela sem mexer no mobiliário, né? Só para a gente ter esse a título de exercício mesmo. Mas a ideia seria reestudar. Então por isso que às vezes no projeto a gente tem que ir, voltar, faz um estudo de planta, depois faz estudo da fachada, depois precisa fazer ajustes na planta novamente. Então ali, ó, exigiria um estudo, né? Para botar a geladeira na frente da janela aqui. Mas só para a gente entender que a gente poderia fazer essas modificações, né? Às vezes inverter, né, a janela com fogão, ou até repensar mesmo ali o mobiliário. Mas tá aí. Dessa forma fica uma coisa mais harmoniosa. A gente tem as janelas alinhadas na fachada, não fica com um alinhamento torto, tá? Além disso, eu vou acrescentar aqui, né, nosso guarda-corpo. Aqui ficou, deixa eu ver, 8, 8,5 e 8,5, deu certinho, ó. Guarda-corpo colocado. Vou até botar de outra cor aqui, guarda-corpo. Aqui também nesses outros. Esses aqui tudo bem. Esse aqui que tá verde, eu vou botar ele na linhazinha um pouquinho mais fina, só para dar um destaque aqui. Beleza. Então tá ali, guarda-corpo, né? Da varanda vai ficar mais ou menos ali um pedacinho só, que é uma varanda pequenininha, olhando de lado. Não tem nenhum elemento lá no fundo. E eu tenho aqui as janelas, e aí a gente fez essa composição para poder alinhar as janelas. Aqui no Alpine também não tem nada no fundo, tá vendo? Tá ali, feito o nosso projeto. Vou adicionar a cobertura, então ela pode ser a mesma cobertura aqui que a gente já tinha colocado nessa parte aqui de trás, só que não tem, a gente não vai ver essa partezinha da frente, porque ela tá só do outro lado, na outra fachada. Mas essa parte de trás é igual, ela tem a mesma altura, porque é o mesmo telhado, né? Então, em teoria, deveria encaixar certinho aqui.
Agora, para completar, a gente tem que fazer o quê? Colocar aqui a cobertura da... o elemento de cobertura da nossa garagem, tá? E aí já me percebeu um problema na garagem aqui. A gente vai ter um probleminha que talvez a gente tenha que mudar esse guarda-corpo. Por quê? Fazer só nessa posição aqui uma parede. Por quê? Porque além da janela aqui que a gente tem que levar em consideração na hora de propor essa cobertura da garagem, a gente tem que pensar aqui também no guarda-corpo. Mas vamos lá fazer agora a cobertura. Então vamos voltar para lá para a gente fazer agora a cobertura da garagem. E a garagem em geral, né? Bom, o primeiro passo aqui da garagem é o piso. O piso da garagem, ele vai daqui até aqui, ó. Então esse piso que a gente viria só no alpendre, na verdade ele vai vir até a garagem. Vou até botar de uma cor diferente, porque agora ele vai estar um pouco mais na frente, né? Então esse piso, agora a gente vai ver. Antes a gente não via porque ele estava dentro da parede. Até essa parte de cá, o piso está embutido na parede, né? Mas agora a gente vai ver de fato o piso na frente daquela parede lá na frente. Vou tirar aqui, né? Vou fechar aqui esse pedacinho. Beleza, ele vem aqui. Tem um pedacinho. Outra coisa também que é importante é que agora essa laje a gente veria, a gente estaria vendo essa pilar, perdão, só agora a gente já viu qual. Esse que tá na frente, ó. Então, na verdade, a gente não vai conseguir ver aquele lá de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó, break a point, quebrar, e aqui esse pilar vai ser agora a representação do da frente, tá? Da mesma forma que a gente tem esse pilar aqui na frente, a gente vai ter ele aqui atrás alinhado com a parede, ó. E a gente tem um aqui no meio, ó. Puxa ele pra cá. Ali, os pilares da nossa cobertura da garagem, tá? Eu vou cortar aqui os elementos que estão atrás, porque a gente não vai ver esse tal pilar aqui, a gente não vê ali a janela. E agora falta a cobertura. A cobertura da garagem, ela passa aqui desse pilar para cá, 60. Passa desse pilar para cá, 60. Eu lembro que a gente tinha feito uma cobertura que ela ficaria com 2,50, né? Então tá quase no jeito. Deixa eu ver quanto é que foi de diferença. Não tem problema não. Então, 60 e 60. Vamos pegar agora qual é a altura desse telhado da gente da cobertura, ó. Nesse telhado da cobertura, a gente calculou que ele teria 105. Então, agora eu vou dar o offset de 105. E é por isso que a gente tem que fazer o estudo, ó. Então, de fato, essa cobertura aqui ela vai ficar na frente do nosso alpendre. Então, na prática, o que a gente pode fazer é nesse trechinho ali da varanda, a gente pode trabalhar com a parede, então, né? Então, a gente bota a muretinha aqui, ó. Então, só nesse trecho aqui que a gente não vai ter, porque senão a gente vai ver o telhado, aqui da varanda estaria vendo o telhado, né? Aí vai do gosto estético aí da proposta de vocês, tá? Aqui a gente não vai fazer nenhum estudo muito aprofundado, porque a ideia é só da parte de desenho. Então, na prática aqui eu só transformei aquela varanda que tinha guarda-corpo agora, aquele guarda-corpo numa paredinha, que fica uma distância em relação aqui, o que vai vir o telhado, tá? Então tá aqui o telhado, os pilares e lá atrás a casa, o restante da casa, tá? Aqui também a gente não vê esse pedacinho, né? Tá lá atrás. Tá aí, nossa base da fachada. Lembrando que a gente tem que detalhar, né? Fazer o acabamento, mas tá feito aqui nossas fachadas, tá?
Quem já tinha feito a fachada ou quem já terminou de fazer a fachada agora vai pro vídeo 2, que no vídeo 2 tem a parte de detalhamento. Mas estão aí, ó, as 4 fachadas, né? Se a gente somar uma cobertura, em teoria, nós temos as 5 vistas da casa, né? As vistas frontal, lateral, superior e posterior. Então aqui, tá? Depois no próximo vídeo agora a gente vai detalhar essa base, tá? E agora eu vou começar a fazer com vocês os dois cortes, a base dos dois cortes. Então esse vídeo aqui a ideia é fazer a base dos desenhos das fachadas e cortes, e depois um vídeo de detalhamento das fachadas e cortes.